Citação de abertura de capítulo. É uma esperança distante. Alendai sobreviveu a assassinos, guerras e catástrofes. E ainda assim, espero que nas montanhas gélidas de Terris ele possa finalmente ser exposto. Espero por um milagre. Capítulo 57. Olhe, todos sabemos o que precisamos fazer. Sete disse, batendo na mesa. Trouxemos nossos exércitos para cá, prontos e dispostos a lutar. Agora vamos reconquistar meu maldito domínio. A imperatriz não nos deu ordens para fazer isso, Janarly disse, bebericando seu chá. Totalmente impassível frente à falta de decoro de Sete. Eu pessoalmente acho que deveríamos esperar ao menos até o imperador voltar. Penrod, o mais velho dos homens na sala, tinha tato bastante para parecer solidário. Entendo que o senhor esteja preocupado com seu povo, Lord Sete, mas não tivemos nem uma semana para reconstruir Lutadel. É cedo demais para nos preocuparmos com a expansão da nossa influência. Não podemos de forma alguma autorizar essas preparações. Ah, sai pra lá, Penrod, Sete retrucou ríspido. Você não está no comando. Todos os três voltaram-se para Sazed. Ele se sentia muito estranho, sentado à cabeceira da mesa da câmara de conferência da Fortaleza Venturi. Ajudantes e auxiliares, inclusive alguns dos burocratas de Doxon, estavam na sala pouco mobiliada, mas apenas os três governantes, agora reis sob o governo imperial de Elend, estava com Sazed na mesa. Acredito que não devemos ser apressados, Lord Sete, Sazed recomendou. Não é pressa, Sete falou, batendo na mesa de novo. Quero apenas enviar batedores e receber relatórios de espiões para que possamos ter as informações que precisaremos quando invadirmos. Se invadirmos, Janarly retrucou. Se o imperador decidir reaver a cidade de Feydrix, isso não acontecerá antes do verão, na melhor das hipóteses. Temos preocupações mais urgentes. Meus exércitos estão longe do domínio do norte há muito. É básico na teoria política que deveríamos estabilizar o que temos antes de nos movermos para um novo território. Bah, Sete falou, acenando a mão indiferente. O senhor pode enviar batedores, Lord Sete, Sazed informou. Mas devem apenas coletar informações. Não devem se envolver em ataques, não importa o quanto seja tentadora a oportunidade. Sete sacudiu a cabeça, de rosto barbado. É por isso que eu nunca me interessei em participar de jogos políticos com o resto do Império Final. Nada acontece porque todo mundo está ocupado armando esquemas. Há muito a ser dito em prol da sutileza, Lord Sete. Penrod falou. A paciência traz um prêmio maior. Prêmio maior? Sete perguntou. O que o domínio central ganhou em esperar? Vocês esperaram até o momento em que sua cidade caiu. Se não fossem aqueles que tinham uma nascida das brumas melhor nascida das brumas, milord? Sazed perguntou em voz baixa. O senhor não viu como ela comandou os colós? Não a viu saltar pelo ar como uma flecha em voo? Lady Vin não é uma simples nascida das brumas melhor. O grupo ficou em silêncio. Tenho que mantê-los concentrados nela, Sazed pensou. Sem a liderança de Vin, sem a ameaça do seu poder, essa coalizão vai se dissolver num piscar de olhos. Ele se sentia inadequado. Não conseguia manter os homens concentrados no tema
e não conseguia fazer muito para ajudá-los com seus vários problemas. Conseguia apenas lembrá-los a todo momento sobre o poder divino. O problema era que ele não queria de verdade fazê-lo. Sentia algo muito estranho em si, sentimentos que em geral não tinha. Despreocupação, apatia, porque nada do que esses homens falavam importava. Porque não importava nada agora que Taindo estava morta. Ele cerrou os dentes, tentando forçar a concentração. Muito bem, Sete falou, agitando a mão. Vou enviar batedores. Aquela comida já chegou em Urto, Janarle. O nobre jovem ficou desconfortável. Nós talvez tenhamos problemas com isso, milord. Parece que um elemento insalubre esteve incitando rebeliões na cidade. Não me surpreende que queira mandar soldados de volta ao domínio do norte, Sete acusou. Você está planejando reconquistar seu reino e deixar o meu apodrecer. Urto fica muito mais perto que a sua capital, Sete, Janarle retrucou, voltando-se para o seu chá. Simplesmente faz sentido me estabelecer lá antes de voltarmos nossa atenção para o ocidente. Deixemos a imperatriz tomar essa decisão, Penrose falou. Ele gostava de agir como mediador e, ao fazê-lo, colocava-se acima dos problemas. Em suma, ele assumia o controle ao se colocar entre os dois. Não muito diferente do que Elend tentou fazer, Sazed pensou, com nossos exércitos. O garoto tinha mais noção de estratégia política do que Taindo lhe dera crédito. Eu não deveria pensar nela, ele disse a si mesmo, fechando os olhos. Ainda assim era difícil não fazê-lo. Tudo que Sazed fazia, tudo que pensava, parecia errado porque ela se fora. As luzes pareciam mais fracas. Era mais difícil ter motivação. Descobriu que tinha problemas até mesmo em querer prestar atenção nos reis, quanto mais em lhes dar alguma orientação. Era tolice, ele sabia. Havia quanto tempo que Taindo voltara à sua vida? Apenas alguns meses. No passado, ele se resignara com o fato de que nunca seria amado, de forma geral, e que certamente nunca teria o amor dela. Não apenas lhe faltava virilidade, mas ele era rebelde e dissidente, um homem bem distante da ortodoxia de Terrace. Certamente seu amor por ele fora um milagre. Ainda assim, a quem ele agradeceria por aquela bênção e a quem amaldiçoaria por roubá-la. Ele conhecia centenas de deuses. Odiaria a todos se achasse que isso o aliviaria de alguma forma. Por amor à sua sanidade, obrigou-se a se distrair com os reis novamente. Ouçam, Penrose estava falando, inclinado, os seus braços sobre a mesa. Acho que estamos examinando a questão pelo viés errado, senhores. Não deveríamos estar brigando, deveríamos estar felizes. Estamos numa posição muito singular. Desde a época em que o Império do Senhor Soberano caiu, dúzias, talvez centenas de homens tentaram estabelecer-se como reis de diversas formas. No entanto, a única coisa que compartilhavam era a falta de estabilidade. Bem, parece que seremos forçados a trabalhar juntos. Estou começando a ver isso sob uma luz favorável. Prestarei minha lealdade ao casal Ventry. Até mesmo viverei com as visões de governo excêntricas de Elend Ventry, se isso significar que ainda estarei no poder daqui a 10 anos. Sete coçou a barba por um momento, em seguida assentiu. Você tem razão, Penrose.
Talvez seja a primeira coisa boa que ouvi de você. Mas não podemos continuar tentando supor que sabemos o que deveremos fazer. Jannar lhe falou: precisamos de um direcionamento. Desconfio que sobreviver os próximos 10 anos dependerá muito de não terminar morto na ponta da faca daquela nascida das brumas. Isso mesmo, Penrose falou, meneando um pouco a cabeça. Mestre Terrissano, quando podemos esperar que a Imperatriz assuma o comando de novo? Novamente, os 3 pares de olhos voltaram-se para Sazed. Na verdade, não me importa, Sazed pensou, e em seguida sentiu-se culpado. Vin era sua amiga. Ele se importava, mesmo se fosse difícil se importar com qualquer coisa. Ele baixou os olhos envergonhado. Lady Vin está sofrendo muito com os efeitos de um recurso de peltre extenso, ele falou. Ela exigiu muito de si no último ano e terminou atravessando o domínio até chegar a Lutadel. Precisa muito descansar. Acredito que devemos deixá-la em paz por mais tempo. Os outros assentiram e voltaram à discussão. A mente de Sazed, no entanto, voltou-se para Vin. Ele entendia sua dor e estava começando a ficar preocupado. Um recurso de peltre drenava o corpo e ele desconfiava que ela se forçara demais, ficando acordada com o metal por meses. Quando um guardador armazenava prontidão, dormia como se estivesse em coma por algum tempo. Podia apenas esperar que os efeitos desse terrível recurso de peltre fossem iguais, pois Vin não acordara uma única vez desde sua volta, uma semana antes. Talvez acordasse em breve, como um guardador que saía do sono. Talvez demorasse mais tempo. Seu exército colosso esperava fora da cidade, aparentemente controlado, embora ela estivesse inconsciente. Mas por quanto tempo? O recurso de peltre podia matar se a pessoa forçasse demais o corpo. O que aconteceria à cidade se ela nunca mais acordasse? As cinzas caíam, muitas cinzas nos últimos tempos. Elend pensou, enquanto ele e Fantasma saíram da floresta e olharam a planície de Lutadel. Olha, Fantasma murmurou, apontando. Os portões da cidade estão derrubados. Elend franziu o senho. Mas os colossos estão acampados fora da cidade. De fato, o acampamento do exército de Strath também estava lá, bem onde estivera antes. Grupos de trabalho, Fantasma disse, cobrindo os olhos ultrassensíveis de alomântico para protegê-los da luz do sol. Parece que estão enterrando corpos fora da cidade. O franzir de senho de Elend ficou ainda mais profundo. Vin, o que aconteceu com ela? Ela está bem? Ele e Fantasma atravessaram pelo interior, seguindo a dica dos terrissanos para garantir que não seriam descobertos por patrulhas da cidade. Na verdade, naquele dia haviam quebrado o padrão, viajando um pouco durante o dia para que pudessem chegar a Lutadel antes do início da noite. As brumas logo viriam e Elend estava fatigado por ter acordado cedo e caminhado tanto tempo. Mais que isso, estava cansado de não saber o que acontecera com Lutadel. Consegue ver quais bandeiras estão presas sobre os portões? Ele perguntou. Fantasma fez uma pausa, aparentemente queimando metais. As suas, ele disse, finalmente com surpresa. Elend sorriu. Bem, ou conseguiram salvar a cidade de alguma forma, ou é uma armadilha muito elaborada para me capturar. Vamos, ele falou, apontando para uma fila de refugiados que voltava para a cidade.
provavelmente aqueles que haviam fugido antes, voltando pela comida agora que o perigo havia passado. Vamos nos misturar a eles e entrar. Sazed suspirou, fechando a porta dos aposentos. Os reis haviam terminado com as discussões do dia. De fato, começaram a se entender bem, considerando o fato de que todos estavam tentando conquistar um ao outro poucas semanas antes. No entanto, Sazed sabia que não poderia receber o crédito por sua recente amabilidade. Tinha outras preocupações. Vi muitos morrerem nos meus dias, ele pensou, caminhando pelo quarto. Kelser, Gentewill, Crenda, pessoas que eu respeitava. Nunca imaginei o que havia acontecido com seus espíritos. Ele acendeu a vela na mesa, a luz frágil iluminando algumas páginas espalhadas. Uma pilha de estranhos pregos de metal tirados dos corpos de Colós e um manuscrito. Sazed sentou-se na mesa, dedos resvalando nas páginas, lembrando os dias passados entre estudos com Tynduil. Talvez seja por isso que Vin me colocou no comando. Ele pensou. Sabia que eu precisava de algo que tirasse minha mente de Tynduil. E ainda assim, ele descobria cada vez mais que não queria tirar seus pensamentos dela. O que era mais poderoso? A dor da lembrança ou a dor do esquecimento? Ele era um guardador. O trabalho de sua vida era lembrar. Esquecer, mesmo em nome da paz de espírito, não era algo que o atraía. Ele folheou o manuscrito, sorrindo com ternura na câmara escura. Enviara uma versão reescrita, limpa, com Vin e Elend para o norte. Contudo, aquele era o original. O manuscrito escrevinhado freneticamente, quase em desespero, feito por dois estudiosos assustados. Quando seus dedos folhearam as páginas, a luz tremeluzente da vela revelou a escrita firme e bela de Tynduil. Ela se mesclava facilmente com os parágrafos escritos pela mão mais reservada de Sazed. Às vezes uma página alternava entre seus diversos manuscritos uma dúzia de vezes. Ele não percebeu que estava chorando até piscar, deixando cair uma lágrima que atingiu a página. Ele baixou os olhos assustado quando a gota causou um redemoinho na tinta. E agora, Tynduil, ele sussurrou. Por que fizemos isso? Você nunca acreditou no herói das eras, e eu nunca acreditei em nada, ao que parece. Qual o motivo para tudo isso? Ele ergueu a mão e limpou a lágrima com sua manga, preservando a página o melhor que pôde. Apesar do seu cansaço, começou a ler, selecionando um parágrafo aleatório. Ele lia para recordar, para pensar nos dias em que não se preocupava com o porquê de seus estudos. Simplesmente ficava contente em fazer o que mais gostava com a pessoa que ele mais amara. Reunimos tudo o que pudemos encontrar sobre o herói das eras e as profundezas. Ele pensou lendo, mas muito disso parece contraditório. Ele abriu uma seção específica, uma que Tynduil insistira para que incluísse. Continha as autocontradições mais flagrantes, conforme declarado por Tynduil. Ele as leu, lhes dando a justa consideração pela primeira vez. Essa era Tynduil, a estudiosa, uma cética cautelosa. Ele correu o dedo pelas passagens, lendo seus escritos. O herói das eras será de estatura alta, um homem que não pode ser ignorado por outros. O poder não pode ser tomado. Vinha em outra.
Disso temos certeza. Deve ser mantido, mas não usado. Deve ser libertado. Tynduil achou aquela condição tola, pois outras seções descreviam o herói usando o poder para derrotar as profundezas. Todos os homens são egoístas, estava escrito em outra passagem. O herói é um homem que pode enxergar as necessidades de todos além do seu desejo. Se todos os homens são egoístas, Tynduil perguntou. Então, como o herói pode ser altruísta, como é dito em outras passagens? E de fato, como se pode esperar que um homem humilde conquiste o mundo? Sazed balançou a cabeça sorrindo. Às vezes, suas objeções tinham sido muito bem concebidas, mas outras vezes ela apenas discutia para oferecer outra opinião. Não importava o quanto precisasse se desdobrar. Ele correu os dedos pela página de novo, mas parou no primeiro parágrafo. De alta estatura, ele dizia. Aquilo não se referia a vinho. Não tinha vindo da cópia, mas de outro livro. Tynduil havia incluído porque a cópia por fricção, a fonte mais confiável, dizia que era baixo. Sazed folheou o livro em busca da passagem com uma transcrição completa do testemunho na placa de ferro de Kauan. A altura de Alendai me impressionou na primeira vez que o vi. Era um homem que tinha estatura baixa, mas que parecia ultrapassar os outros, um homem que exigia respeito. Sazed franziu o senho. Antes, ele argumentara que não havia contradição, pois uma passagem poderia ser interpretada como uma referência à presença ou ao caráter do herói, em vez de apenas à sua altura. Agora, no entanto, Sazed fez uma pausa, realmente enxergando as objeções de Tynduil pela primeira vez. E algo lhe pareceu errado. Olhou de volta para o livro, examinando o conteúdo da página. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Ele leu. Achei que eu fosse a primeira testemunha sagrada, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Alendai na época teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. O franzir de senho de Sazed aprofundou-se. Ele seguiu o parágrafo. Lá fora estava escurecendo e alguns vestígios de bruma rodopiavam ao redor das folhas da janela, entrando no quarto antes de desaparecerem. Primeira testemunha sagrada, ele leu de novo. Como eu deixei passar? É o nome que as pessoas usaram para me chamar. Lá nos portões. Eu não o reconheci. Sazed teve um sobressalto, quase derrubando seu livro no chão quando se virou. Vin estava atrás dele, uma sombra escura na sala mal iluminada. Lady Vin, você está de pé. Não devia ter me deixado dormir tanto, ela falou. Tentamos acordá-la, ele disse com suavidade. Você estava em coma. Ela fez uma pausa. Talvez tenha sido melhor, Lady Vin. Sazed continuou. A luta terminou e você exigiu demais de você mesma nos últimos meses. É bom descansar um pouco agora que acabou. Ela avançou, sacudindo a cabeça, e Sazed conseguia ver que ela parecia exausta, apesar dos dias de descanso. Não, Sazed, ela disse. Não acabou ainda, nem de longe. Como assim? Sazed perguntou, sua preocupação crescendo. Ainda posso sentir na minha cabeça, Vin falou, erguendo a mão para a testa. Está aqui, na cidade. O Poço da Ascensão? Sazed questionou. Mas Lady Vin, eu menti sobre ele.
Na verdade, peço desculpas, mas nem sei se tal coisa existe mesmo. Acredita que sou a heroína das eras? Sazed desviou o olhar. Alguns dias atrás, no campo, lá fora da cidade, tive certeza. Mas nos últimos tempos, não sei mais no que acreditar. As profecias e histórias são um amontoado de contradições. Não se trata de profecias, Vin falou, caminhando até a mesa dele e olhando para o livro. Trata-se do que precisa ser feito. Posso sentir me puxando. Ela olhou para a janela fechada, com as brumas girando nas beiradas. Em seguida, caminhou até ela e abriu com tudo as folhas, deixando entrar o ar frio do inverno. Vin fechou os olhos e deixou as brumas a cobrirem. Vestia apenas uma camisa simples e calças. Eu as explorei uma vez, Sazed, ela disse. Sabia? Eu te contei? Quando lutei contra o Senhor Soberano, eu extraí força das brumas. Foi assim que o derrotei. Sazed estremeceu, não apenas pelo frio, pelo tom de sua voz e o som das suas palavras. Lady Vin, ele disse, mas não sabia como continuar. Explorar as brumas? O que ela queria dizer? O poço está aqui, ela repetiu, olhando pela janela. As brumas girando para dentro do quarto. Não pode ser, Lady Vin, Sazed falou. Todos os relatos estão de acordo. O Poço da Ascensão foi encontrado nas montanhas de Terris. Vin balançou a cabeça. Ele mudou o mundo, Sazed. Ele fez uma pausa, franzindo o senho. Como? O Senhor Soberano, ela sussurrou. Ele criou as montanhas de cinzas. Os relatos dizem que ele criou os vastos desertos ao redor do Império, que rompeu a terra para preservá-la. Por que deveríamos concluir que as coisas continuam iguais ao que eram quando ele escalou até as minas? Ele criou as montanhas. Por que não poderia tê-las aplainado? Sazed sentiu um calafrio. É o que eu faria, Vin falou. Se eu soubesse que o poder voltaria, se eu quisesse preservá-lo, eu esconderia o poço. Eu deixaria que as lendas continuassem falando sobre montanhas a norte. Em seguida, eu construiria minha cidade ao redor do poço para que pudesse ficar de olho nele. Ela se virou, olhando para ele. Está aqui. O poder está esperando. Sazed abriu a boca para contestar, mas não conseguia descobrir nada. Não tinha fé. Quem era ele para argumentar sobre essas coisas? Quando ele se calou, ouviu vozes lá embaixo, lá fora. Vozes, ele pensou. À noite, nas brumas. Curioso, ele tentou ouvir o que estava sendo dito, mas estavam longe demais. Ele estendeu o braço até a bolsa ao lado da mesa. A maioria das suas mentes de metal estava vazia. Ele usava apenas sua mente de cobre, com seus estoques de conhecimento antigo. Dentro da bolsa, ele encontrou uma bolsinha. Nela estavam os 10 anéis que havia preparado para o cerco, mas nunca usara. Ele a abriu, tirou um dos 10, em seguida voltou com a bolsa em seu cinto. Com este anel, uma mente de estanho, ele conseguiu acionar a audição. As palavras abaixo ficaram nítidas para ele. O rei voltou. Vin saltou pela janela. Também não entendo como ela faz isso, Han falou, caminhando com o braço numa tipóia. Elend andou pelas ruas da cidade. As pessoas o seguiam, falando em tons
entusiasmados. A multidão ficava cada vez maior ao passo que as pessoas ouviam que Elend havia retornado. Inseguro, Fantasma os encarava, mas parecia estar gostando da atenção. Ele estava apagado na última parte da batalha. Eu estava apagado na última parte da batalha. Han estava dizendo. Apenas o Peltre me manteve vivo. Os Colós massacraram minha equipe, romperam as muralhas da fortaleza que eu estava defendendo. Eu saí e encontrei Sazed, mas minha mente estava ficando confusa naquele momento. Lembro-me de cair, inconsciente, do lado de fora da fortaleza Restin. Quando acordei, Vin já havia retomado a cidade. Eles pararam. Vin estava diante deles na rua da cidade, silenciosa, sombria. Nas brumas quase parecia o espírito que Elend vira antes. Vin? Ele perguntou no ar obscuro. Elend? Ela disse, avançando para os braços dele, e o ar de mistério desapareceu. Ela estremeceu quando o abraçou. Desculpe, eu acho que fiz algo ruim. Hein? Ele falou. O quê? Eu nomeei você imperador. Elend sorriu. Eu percebi e aceito. Depois de tudo que você fez para garantir que o povo tivesse escolha? Elend sacudiu a cabeça. Começo a pensar que minhas opiniões eram simplistas, honradas, mas incompletas. Vamos lidar com isso. Estou feliz em ver que minha cidade ainda está de pé. Vin sorriu, parecia cansada. Vin, ele perguntou, você ainda está usando o recurso de Peltre? Não, ela disse, é outra coisa. Ela olhou para o lado com um rosto pensativo, como se decidisse algo. Venha, ela disse. Sazed observava pela janela, uma segunda mente de estanho aguçando sua visão. Era mesmo Elend lá embaixo. Sazed sorriu, um dos pesos de sua alma removido. Ele se virou com a intenção de sair e encontrar o rei. E então viu algo voar no chão diante dele. Um pedaço de papel. Ele se ajoelhou para pegá-lo, percebendo sua letra nele. Suas pontas estavam serrilhadas, como se tivessem sido cortadas. Ele franziu o senho, caminhou até sua mesa. Abriu o livro na página da narrativa de Kauan. Um pedaço que faltava. O mesmo pedaço de antes. Aquele que havia sido retirado naquele momento com Tynduil. Ele quase havia esquecido a estranha ocorrência com as páginas todas sem a mesma frase. Ele reescreveu a página a partir da sua mente de metal, depois de eles encontrarem as páginas rasgadas. Agora, o mesmo pedaço foi arrancado, a última frase. Apenas para ter certeza, ele a colocou ao lado do livro. Encaixava-se perfeitamente. Dizia, Alendai não pode chegar ao poço da ascensão. Ele não pode tomar o poder para si. Eram as palavras exatas que Sazed tinha em sua memória. As palavras exatas da cópia de fricção. Por que Kauan teria se preocupado com isso? Ele pensou, sentando-se. Ele diz que conhecia Alendai melhor que qualquer um. De fato, disse em várias ocasiões que Alendai era um homem honrado. Por que Kauan estava tão preocupado que Alendai tomasse o poder para si? Vin caminhou através das brumas. Elend, Han e Fantasma seguiram-na. A multidão havia se dispersado por ordem de Elend.
embora alguns soldados tivessem ficado por perto para protegê-la. Vin continuava sentindo as pulsações, as batidas, o poder que sacudia sua alma. Por que os outros não conseguiam senti-las? Vin, onde estamos indo? Elend perguntou. Cedric Shaw, ela falou suavemente. Mas por quê? Ela apenas balançou a cabeça. Agora sabia a verdade. O poço estava na cidade. Com a força cada vez maior das pulsações, talvez ela tivesse presumido que a direção seria mais fácil de discernir. Mas não era assim, de forma alguma. Agora que estavam altas e cheias, ela descobriu ser ainda mais fácil. Elend olhou para os outros e ela conseguiu sentir sua preocupação. Lá em cima, Credric Shaw assomava na noite. Pináculos como estacas gigantescas brotavam do chão sem um padrão certo, apontando para as estrelas como se as acusassem de algo. Vim, Elend disse, as brumas estão agindo, de forma estranha. Eu sei, ela comentou, estão me guiando. Não, na verdade, parecem estar se afastando de você. Vim balançou a cabeça. Isso parecia certo. Como ela podia explicar? Juntos, entraram nas ruínas do palácio do Senhor Soberano. O poço estava aqui desde o início, Vim pensou com um sorriso. Podia sentir os pulsos vibrarem através do prédio. Por que não percebera isso antes? As pulsações ainda eram muito fracas na época, ela percebeu. O poço não estava cheio ainda, agora está, e chamava por ela. Ela seguiu o mesmo caminho de antes, o caminho que seguira com Kelser, invadindo Credric Shaw numa noite maldita, quando ela quase morreu. O caminho que seguira sozinha, na noite em que viria a matar o Senhor Soberano. Os corredores estreitos de pedra abriram-se para um aposento no formato de uma tigela virada para baixo. O lampião de Elend cintilava contra as esculturas e os murais finos, a maioria em preto e cinza. A cabana de pedra ficava no centro da câmara abandonada cercada. Acho que finalmente vamos encontrar seu Ation, Elend. Vim falou sorrindo. O quê? Elend disse com sua voz ecoando na câmara. Vim, nós procuramos aqui. Tentamos de tudo. Ao que parece, não foi suficiente. Vim respondeu, encarando a pequena construção dentro da construção, mas sem se mover até ela. É onde eu colocaria, ela pensou. Faz sentido. O Senhor Soberano teria querido manter o poço fechado para que, quando o poder retornasse, ele pudesse pegá-lo. Mas eu o matei antes que isso pudesse acontecer. O Ribombar vinha lá de baixo. Eles haviam arrancado partes do assoalho, mas pararam quando atingiram a rocha sólida. Não havia como descer mais. Ela caminhou até lá, buscando pelo prédio dentro do prédio. Mas nada encontrou. Ela saiu, passando por seus amigos confusos, frustrada. Então tentou queimar seus metais. Como sempre, as linhas azuis estenderam-se ao seu redor, apontando as fontes de metal. Elend estava usando muito metal, como fantasma, embora Hunt estivesse limpo. Algumas esculturas tinham incrustações metálicas e as linhas apontavam para elas. Tudo como esperado. Não havia nada. Vim franziu a testa, afastando-se de lado. Uma das incrustações exibia uma linha especialmente grossa. Grossa demais, na verdade. O franzir de testa se aprofundou e ela inspecionou a linha, que com as outras apontava do seu peito diretamente para a parede de pedra.
Aquela parecia estar apontando para além da parede. O quê? Ela a puxou. Nada aconteceu. Em seguida, puxou com mais força, grunhindo quando foi arrastada na direção da parede. Ela liberou a linha, olhando ao redor. Havia incrustações no chão, profundas. Por curiosidade, ela se ancorou ao puxá-las. Em seguida, puxou novamente a parede. Ela pensou sentir algo entortar. Ela queimou o duralumínio e puxou o máximo que pôde. A explosão de força quase a rasgou ao meio, mas sua âncora resistiu e o peltre abastecido com duralumínio a manteve viva. E uma parte da parede deslizou até se abrir, pedra raspando contra pedra no salão silencioso. Vim arfou, soltando-a quando os metais se esgotaram. Senhor soberano, Fantasma falou. No entanto, Han foi mais rápido, movendo-se com a velocidade do peltre e espiando a abertura. Elend ficou ao lado dela, agarrando seu braço quando ela quase caiu. Estou bem, Vim garantiu, tomando um frasco e restaurando os metais. O poder do poço pulsava ao seu redor. Quase parecia estremecer o aposento. Tem umas escadas aqui dentro, Han falou com a cabeça para fora da abertura. Vim equilibrou-se e assentiu para Elend. Os dois seguiram Han e Fantasma através da falsa seção na parede. Mas eu preciso continuar com um mínimo de detalhes, continuava o relato de Kauan. O espaço é limitado. Os portadores do mundo devem ter se julgado humildes quando vieram até mim, admitindo que estavam errados. Mesmo naquela época, eu estava começando a duvidar da minha declaração original, mas eu era arrogante. No final, meu orgulho talvez tenha condenado todos nós. Nunca recebi muita atenção por parte dos meus irmãos. Eles pensavam que meu trabalho e meus interesses não se encaixavam com os de um portador do mundo. Não conseguiam ver como o meu trabalho, estudar a natureza em vez da religião, beneficiava as pessoas das 14 terras. No entanto, como aquele que encontrou Alendai, tornei-me alguém. O primeiro entre os portadores do mundo. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse a primeira testemunha sagrada, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Alendai, na época, teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. E por isso não o fiz, mas o faço agora. Que se torne sabido que eu, Kauan, portador do mundo de Terris, sou uma fraude. Alendai nunca foi o herói das eras. Na melhor das hipóteses, ampliei suas virtudes, criando um herói onde não havia nenhum. Na pior, temo que eu tenha corrompido tudo em que acreditamos. Sazed sentou-se à mesa, lendo o livro. Agora não está correto aqui, ele pensou. Ele rastreou as poucas linhas, procurando as palavras primeira testemunha sagrada de novo. Por que aquela linha continuava a incomodá-lo? Ele se recostou. Mesmo que as profecias não falassem sobre o futuro, elas não seriam coisas a seguir ou usar como guias. Tyndall estava correta nesse sentido. Seus estudos haviam se provado não confiáveis e obscuros. Então qual era o problema? Simplesmente não tinha sentido. Por outro lado, às vezes a religião não tinha sentido de forma literal. Era esse o motivo ou era esse o próprio viés?
Sua frustração crescente com os ensinamentos que memorizava e ensinava, mas que o trairiam no final. Chegou ao pedaço de papel na sua mesa, a parte rasgada. Alendai não pode chegar ao poço da ascensão. Alguém estava em pé ao lado da sua mesa. Sazed arfou, cambaleando para trás, quase tropeçando na cadeira. Não era uma pessoa, era uma sombra, ao que parecia formada por correntes de bruma. Eram muito suaves, ainda atravessavam a janela que Vin abrira, mas formavam uma pessoa. A cabeça parecia voltada para a mesa, para o livro, ou talvez para o pedaço de papel. Sazed sentiu a vontade de correr, fugir de medo, mas sua mente de estudioso ergueu uma barreira para combater seu terror. Alendai, ele pensou, aquele que todos pensavam ser o herói das eras. Ele falou algo de uma coisa feita de brumas seguindo-o. Vin afirmou que vira também. O que você quer? Ele perguntou, tentando permanecer calmo. O espírito não se moveu. Talvez seja ela? Ele imaginou em choque. Muitas religiões afirmavam que os mortos continuavam a caminhar pelo mundo, muito além das vistas dos mortais. Mas aquele espírito era baixo demais para ser Tynduil. Sazed tinha certeza de que ele a reconheceria mesmo nesse formato amorfo. Sazed tentou desvendar para onde ele estava olhando. Ele estendeu a mão hesitante, erguendo o pedaço de papel. O espírito ergueu o braço, apontando para o centro da cidade. Sazed franziu a testa. Não entendo, ele disse. O espírito apontou com mais insistência. Escreva para mim o que quer que eu faça. Ele apenas apontava. Sazed ficou por bastante tempo no quarto, apenas com uma vela. Em seguida olhou para o livro aberto. O vento virara as páginas, mostrando novamente seu manuscrito, em seguida a letra de Tynduil, depois a sua outra vez. Alendai não pode chegar ao poço da ascensão. Ele não pode tomar o poder para si. Talvez Cauã soubesse de algo que ninguém mais sabia. Poderia o poder corromper até mesmo a melhor das pessoas? Talvez por isso ele tenha se voltado contra Alendai, tentando impedi-lo. O espectro das brumas apontou novamente. Se o espírito rasgou essa frase, talvez ele estivesse tentando me dizer algo. Mas Vin não tomaria o poder para si. Ela não destruiria como o Senhor Soberano fez, não é? E se ela não tivesse escolha? Lá fora, alguém gritou. O grito era de puro terror. E logo havia um coro, um conjunto horrível de sons que ecoavam na noite escura. Não havia tempo para pensar. Sazed agarrou a vela, espalhando cera sobre a mesa, em sua pressa, e saiu dos aposentos. A escadaria em caracol descia por um bom tempo. Vin desceu por ali, Elend ao seu lado, o som de batida alto em seus ouvidos. Ao fundo, a escadaria abria-se para uma câmara imensa. Elend ergueu o lampião alto, olhando de cima a baixo a imensa caverna. Fantasma já estava na metade dos degraus de pedra que levavam ao fundo. Han o seguia. Senhor soberano, Elend sussurrou em pé ao lado de Vin. Nunca teríamos encontrado esse lugar sem derrubar o prédio inteiro. Provavelmente essa era a ideia. Vin falou. Craddock não era simplesmente um palácio, mas uma cobertura, construída para esconder algo. Isto aqui.
Além disso, aqueles adornos de parede escondiam as fendas da entrada, e o metal neles obscurecia o mecanismo de abertura dos olhos anomânticos. Se eu tivesse uma pista... Pista? Elend perguntou, virando-se para ela. Vin sacudiu a cabeça, indicando os degraus. Os dois começaram a descer. Lá embaixo, ela ouviu a voz de fantasma soando. Tem comida aqui embaixo, ele gritou. Latas e mais latas de comida. De fato, encontraram filas e mais filas de estantes na caverna, meticulosamente embaladas como se separadas em preparação para algo importante. Vin e Elend chegaram à caverna enquanto Ram perseguia Fantasma, pedindo para ele diminuir o passo. Elend fez que iria segui-los, mas Vin agarrou seu braço. Ela queimava ferro. Fonte forte de metal daquele lado, ela falou, ficando cada vez mais ávida. Elend assentiu e eles correram pela caverna, passando estante após estante. O Senhor Soberano preparou tudo isso, ela pensou. Mas com que objetivo? Ela não se importou naquele momento. Não se preocupava com o Atium também, mas a ansiedade de Elend em encontrá-lo era demais para ignorar. Eles correram até o fim da caverna, onde encontraram a fonte da linha de metal. Uma imensa placa de metal pendurada na parede, como aquela que Sazed disse ter encontrado no convento de Seran. Elend ficou claramente decepcionado quando eles a viram. Vin, no entanto, avançou, olhando através dos olhos aguçados pelo estanho, para ver o que ela continha. Um mapa? Elend perguntou. Esse é o Império Final. De fato, um mapa do Império estava talhado no metal. Lutadel estava marcada no centro. Um pequeno círculo marcava outra cidade próxima. Por que a cidade de Statelin está circulada? Elend perguntou, franzindo a testa. Vin sacudiu a cabeça. Não foi para isso que viemos, ela disse. Lá, um túnel levava para fora da caverna principal. Vamos. Sazed correu pelas ruas sem saber ao certo o que estava fazendo. Seguiu o espectro das brumas, que era difícil de acompanhar à noite, pois havia muito sua vela apagara. Pessoas gritavam. Os sons de pânico lhe causavam arrepio, e ele desejava ir ver qual era o problema. Porém, o espectro das brumas era autoritário. Parava para chamar atenção se ele o perdia. Podia estar simplesmente levando-o para a morte, e mesmo assim sentia uma confiança nele que não conseguia explicar. Alomancia, ele pensou, puxando minhas emoções? Antes que pudesse refletir mais, tropeçou no primeiro corpo. Era um homem Ska de roupas simples, com a pele manchada de cinzas. Seu rosto estava retorcido, numa careta de dor, e as cinzas no chão estavam espalhadas por seus espasmos. Sazed ofegou quando parou. Ele se ajoelhou, estudando o corpo à luz turva de uma janela aberta nas proximidades. Aquele homem não morrera facilmente. Como as mortes que eu estava estudando, ele pensou. Meses atrás, na aldeia a sul. O homem dissera que as brumas mataram seu amigo. Fizeram-no cair ao chão e se retorcer. O espírito apareceu diante de Sazed, sua postura insistente. Sazed ergueu os olhos franzindo. Você fez isso? Ele perguntou num sussurro. A coisa sacudiu a cabeça violentamente, apontando. Craddock Shaw estava bem adiante. Foi a direção na qual Vin e Elend partiram mais cedo. Sazed parou. Vin disse pensar que o poço ainda estava na cidade. Ele pensou. As profundezas chegaram até nós
como seus tentáculos estavam fazendo nos reinos mais distantes do Império durante algum tempo, matando. Algo maior do que compreendemos está em marcha. Ele ainda não conseguia acreditar que a ida de Vin ao poço fosse perigosa. Ele havia lido, conhecia a história de Heshek. Não tomaria o poder para si. Ele tinha confiança, mas não certeza absoluta. De fato, ele não sabia mais ao certo o que deveriam fazer com o poço. Tenho que ir até lá, impedi-la, falar com ela, prepará-la. Não podemos ter pressa de entrar em algo assim. Se de fato estavam indo tomar o poder no poço, precisavam pensar sobre ele antes e decidir qual a melhor ação a se fazer. O espectro das brumas continuava a apontar. Sazed avançou, ignorando o horror dos gritos na noite. Aproximou-se das portas da estrutura gigantesca do palácio. Com os seus pináculos e estacas, em seguida, entrou. O espectro das brumas ficou para trás, nas brumas que o criaram. Sazed acendeu a vela de novo com um sílex e esperou. O espectro das brumas não avançou. Ainda sentindo a urgência, Sazed deixou-o para trás, continuando para as profundezas do antigo lar do Senhor Soberano. As paredes de pedra eram frias e escuras, e sua vela tinha uma luz fraca. O poço não poderia estar aqui, ele pensou. Deveria estar nas montanhas. Mesmo assim, muitas coisas sobre aquele tempo eram vagas. Ele estava começando a duvidar que algum dia entendera aquilo que estudara. Ele apressou o passo, protegendo a vela com a mão, sabendo onde precisava ir. Ele visitara o prédio dentro do prédio, o local onde o Senhor Soberano passava seu tempo antigamente. Sazed havia estudado o lugar depois da queda do Império, registrando e catalogando. Entrou na sala exterior e estava na metade dela antes de perceber a abertura estranha na parede. Uma figura estava na porta com a cabeça abaixada. A luz da vela de Sazed refletia as paredes de mármore polido, os murais prateados incrustados e as estacas nos olhos do homem. Marche? Sazed perguntou em choque. Onde você esteve? O que está fazendo, Sazed? Marche sussurrou. Estou indo buscar Vin, ele disse confuso. Ela encontrou o poço, Marche. Temos que ir até lá, impedi-la de fazer qualquer coisa até termos certeza do que ele faz. Marche permaneceu em silêncio por um tempo. Não deveria ter vindo, Terrissane. Ele disse por fim, com a cabeça ainda abaixada. Marche, o que está vendo? Sazed deu um passo adiante, apressado. Eu queria saber. Eu queria entender. Entender o quê? Sazed perguntou, e sua voz ecoou no salão abobadado. Marche não dissera a palavra por um momento. Em seguida, ergueu a cabeça, concentrando as pontas das estacas cegas em Sazed. Eu queria entender por que preciso te matar. Ele disse, em seguida ergueu a mão. Um empurrão alomântico chocou-se contra os protetores de metais nos braços de Sazed, lançando-o para trás, batendo-o com força na parede de pedra. Sinto muito, Marche sussurrou.